Eu nasci em São Paulo. Aí, quando o Brasília foi criada, meu pai, que era advogado, mudou para Brasília, primeiro sozinho, ele advogava perante o Supremo já, e aí em 61 ele levou a família. Eu tinha 9 anos de idade. E lá em Brasília, começando a cidade, as pessoas se encontravam muito, um grupo pequeno de pessoas que tinham ido para Brasília. E aí eu passei a conviver muito com amigos de meu pai, que eram também advogados, e com juízes. Alguns até integravam o Supremo Tribunal Federal, e eu ouvia desde pequeno aquela história do direito, as preocupações com julgamentos, tudo isso, e isso foi me atraindo. Ali, professor dentro de casa, ajudava muito, né? Via o papai trabalhando muito e isso sempre preocupava, mas eu via a satisfação dele com exercer a advocacia. Isso me atraiu. Já eu fui trabalhar no escritório dele, era um escritório simples. Muitas vezes eu era o único que ficava lá, porque tinham alguns outros colegas dele, mas todos tinham outras funções também. E quando eu estava no ginásio, eu já comecei a acompanhar o funcionamento de um escritório e como é que as coisas andavam dentro da justiça. Então, isso foi uma coisa que veio natural. E aí entrei na faculdade em 70 e poucos, no UNB, e me formei, e aí a vida seguiu nisso que eu gosto de fazer e acho que é a única coisa que eu sei fazer também. Não sei se me daria bem em outra profissão. Aí comecei a advogar, logo que me formei, 2 colegas dele que trabalhavam, na verdade, principalmente o Cláudio Lacombe, que me convidou para ir trabalhar no escritório dele. Aí já é um escritório maior, comandado pelo ministro Vitor Nunes Leal, onde eu aprendi com 2 outros grandes mestres. Eu tive 3 grandes mestres na minha vida. Meu pai, o Cláudio Lacombe e o Zé Paulo Sepúlveda Pertence, que integravam o mesmo escritório. Então isso eu acho que foi uma grande sorte que eu tive na vida, eu só podia aprender com eles. E aí deslanchei a vida toda. O papai advogava muito no direito eleitoral, ele foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral em 69, 70, por aí. E eu já assistia às sessões lá no tribunal, começando, pequeno. Ele sofreu uma violência, na verdade, foi uma violência, porque ele tinha sido nomeado pelo primeiro mandato. E aí, quando era a renovação dele, ele tinha recebido lá um pedido para julgar a favor de um coronel. Nós estávamos já na ditadura, a partir de 64, e ele recebeu lá um pedido para que ele examinasse um caso tal com os olhos de boa vontade, não sei o quê, e ele julgou o processo com os olhos de quem é juiz e julga. E isso desagradou algumas pessoas, então ele não foi reconduzido. Na verdade, o ato dele já estava assinado, nós recebemos a cópia depois, e esse coronel foi lá na imprensa oficial, retirou e disse que esse daí não passava. Os órgãos de repressão naquela época. Mas ele aí foi advogado também e advogou muito na justiça eleitoral, e eu acompanhando, eu ouvindo, sempre tentando aprender. Mais à frente, na primeira eleição de Brasília, nós estamos falando de 86, se eu não me engano, levado pela mão de um grande amigo, o Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, eu fui advogar para o PMDB. E era um tribunal regional incipiente, porque ele não tinha processos. Ele não tinha eleição em Brasília. O que um tribunal eleitoral faz? Nada. E aí eu ajudei, como advogado, foi curioso, porque eu, como advogado, ajudei muito a estruturar o processo dentro do tribunal, porque eles não tinham essa experiência. E aí terminou a eleição, o presidente do tribunal me perguntou: você não quer mudar de lado, vir aqui ser juiz? Eu falei: olha, com muito prazer, mas eu não sei se eu... Não, pode deixar que a indicação eu vejo com o Tribunal de Justiça. E ele foi depois até ao presidente Sarney para defender o meu nome lá, dizendo que, olha, o Fernando tem uma experiência e nós queríamos levá-lo para ajudar a concretizar o tribunal. E aí eu fiquei lá durante 4 anos,
no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. E daí para frente a carreira ficou consolidada. Eu advoguei um tempo, fui advogado do Fernando Collor no impeachment. Eu, junto com Cláudio Lacombe e Evaristo de Moraes Filho. Mas aí um pouco depois eu fui indicado para a lista do TSE. Comecei como juiz substituto, passei lá 4 anos como juiz substituto, fiz a parte da propaganda eleitoral, que o juiz substituto cuida dessa parte lá, e depois fui convertido em juiz efetivo, onde eu passei mais 4 anos. E foi um momento muito rico, porque tinha acabado de surgir a Lei 9.504, que deu uma revolução, uma mudança, criou inelegibilidade, trouxe aquele famoso artigo 41A, que tinha sido alterado, veio aquela criação, o movimento da CNBB com a Ordem dos Advogados. O lema era, se eu não me engano, o voto não tem preço, o voto tem consequências. E aí eu tive a oportunidade de contribuir para a formação de grande parte da jurisprudência da época, que se mantém até hoje, na sua grande maioria, e com diversos pontos que, inclusive, se transformaram em lei. O Congresso adaptou, pôs na lei, e isto hoje está pacificado. Foi um momento muito rico. Eu tive grandes presidentes lá. O ministro Ilmar Galvão, que me deu posse a primeira vez, o ministro Nery da Silveira, e depois 2 grandes amigos, que foram o ministro Pertence, que já tinha sido meu colega de escritório durante muito tempo e que tinha sido procurador-geral da República, assumiu o Supremo e, como ministro supremo, foi compor o TSE e chegou a ser seu presidente. E nós tínhamos uma ligação muito grande. E com o ministro Jobim também, que eu conhecia menos, não tinha essa ligação, mas também se tornou um grande parceiro. E me deram uma grande liberdade de atuação no tribunal, inclusive na parte administrativa. Porque a justiça eleitoral, essa é uma característica importante, ela não resolve apenas os litígios eleitorais, ela organiza a eleição. Tem uma parte administrativa que cuida de realizar as eleições e que é mais trabalhosa e, no meu ver, talvez até mais importante do que solucionar se é o vereador que assumiu ou que não assumiu, se ganhou, se não ganhou, o deputado, até o governador. Até mesmo agora nós estamos vendo os casos, uma novidade, as eleições presidenciais estão gerando processos. Antigamente isso era muito difícil, porque a diferença é grande, e a eleição, quanto menor, a eleição mais litigiosa é a eleição municipal, porque é vizinho brigando com vizinho. É o vereador da cidade com o outro vereador da cidade, os dois moram ali, cidades pequenas, então a animosidade é muito maior. Essas questões todas são, no meu modo de ver, menores do que a responsabilidade de se fazer uma eleição segura, isenta, em que as pessoas confiem no resultado. Isso a Justiça Eleitoral conseguiu chegar a ter este reconhecimento da população. Nós temos uma urna eletrônica que é fantástica, uma urna que é tupiniquim, quase uma jabuticaba, só existe no Brasil com essas características, e que faz com que as eleições transcorram com absoluta segurança e o resultado venha muito rápido. Hoje nós vemos nas últimas eleições, quer dizer, quando se apura o Brasil inteiro, nas eleições municipais, demora-se 2 a 3 horas, pode-se fechar. Na eleição presidencial, a mesma coisa, quando tem diferença de fuso, às vezes atrasa um pouquinho mais, mas também 3, 4 horas o Brasil inteiro está apurado. Nessa eleição que teve de segundo turno recentemente, com 1 hora nós sabíamos o resultado daquelas todas as cidades que teve o segundo turno. Quer dizer, isso é uma coisa única. No Brasil, com absoluta segurança. Fala-se muito em voto impresso. Eu já enfrentei essa discussão algumas vezes, tive a oportunidade de falar no Congresso Nacional sobre isso, que é um complicador o voto impresso. Porque hoje nós temos dentro da urna eletrônica uma fotografia do voto digital e que fica lá, sem permitir uma ligação dela com o eleitor. Eu acho que a nossa justiça está num ponto excelente.
Eu advoguei antes, advoguei no intervalo entre as duas judicaturas e depois eu esperei um tempo de quando eu saí do tribunal, porque como eu tinha redigido as resoluções para a eleição de 2004, eu achei que eu não devia atuar nessa eleição, esperei a eleição de 2006 para atuar como advogado. Fiz lá uma quarentena. Olha, eu acho que é uma forma, você atuando corretamente, e você é o primeiro juiz da sua causa, de que lhe traz uma coisa, você faz uma primeira avaliação do direito do que você vai defender. Eu acho que é uma atuação muito importante. Eu comecei dizendo que meu pai já tinha estado no tribunal, hoje minha filha integra um tribunal regional eleitoral do Distrito Federal, é juíza substituta de lá. Vamos dizer, no DNA da família, nós temos essa paixão pelo direito eleitoral. E eu acho que é o que eu recomendo para quem quer ir fazer direito eleitoral ou para quem quer fazer qualquer profissão no campo do direito, em outro ramo ou em qualquer outra atividade, precisa fazer com paixão, precisa fazer com vontade. Você não pode fazer uma coisa na qual você não acredita, na qual você não pode ser médico se você não acreditar que você vai conseguir resolver o problema. Se você não pode ser psicólogo, se você não estiver disposto a ouvir os problemas das pessoas e buscar uma solução. Você não pode ser marqueteiro se você não acreditar no seu poder de contribuir para o êxito da pessoa que lhe contratou. Então você tem que fazer com paixão e com dedicação. Você não pode fazer porque, olha, eu quero fazer isso aqui porque aqui eu vou ganhar dinheiro, eu não vou fazer isso daqui porque eu não consegui fazer nada. Você tem que fazer aquilo que você tem vontade de fazer, tem paixão de fazer, e aí você vai fazer bem, vai ter uma carreira vitoriosa.